né? Gente, vou tentar resumir o negócio aqui. Está acabando o tempo aí. Então nós entramos aí no Plerou, não é isso? Amém. Vou pegar aqui, ó. Amém, irmão. Então vamos lá. Eu trouxe, não. Eu já emprestei esse trem. Plerou tem um relativo desse verbo aí que é pleres, ok? Então ficaria assim em português. Plerou, plerou, ok? E pleres. Derivado dessa palavra aí, ok? Pleres. Então, esse aí é ser cheio. O outro é ficar cheio ou estar. Em muitas línguas, a maioria das línguas no mundo, não existe verbo ser e estar. Sabia? É um verbo só para os dois. Em inglês, por exemplo, is. She is beautiful. Ela está bonita. Ou ela é bonita. O mesmo verbo. É ser e estar, um verbo só. O português é mais rico nisso. Quando você fala assim, você está bonito, quer dizer que é só agora. Temporário. Você é bonito, é direto, toda a vida. Verbo ter, né? Entendeu? Então esse verbo aqui é o mesmo desse, só que é ser em vez de estar. Não é momentâneo, é perene. Certo? Então, nesse caso, nós vamos ver textos que usam estes verbos, ok? São utilizados em situações em que transparece a ideia de um enchimento a longo prazo ou de longa duração. Quando este verbo é utilizado, a ideia transmitida é de ser cheio e não de ficar cheio. Ele descreve um estado interior e não uma ação dinâmica. O verbo grego pleroo, relaciona-se com os seguintes termos: pleres, cheio, completo, abundante, repleto, saturado, igual ao outro, ok? E com pleroma, plenitude, abundância, enchimento, consumação. Você lembra a plenitude do tempo? É a consumação do tempo. Completou, está cheio, certo? Uma coisa plena significa o quê? Cheia, derramando, que no espanhol é lleno, não é? Então vamos lá. Repleto, saturado. Consumação. O seu significado é encher, satisfazer, saciar, completar, consumar. Ok? Vejam-se alguns textos em que o verbo aparece sem estar relacionado com o Espírito Santo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Está vendo a diferença? Sabedoria enche de uma vez? Não. Você está estudando aqui, vai, cada dia você está adquirindo mais sabedoria. É passageiro? Não é, fica para a vida inteira. Está vendo a diferença? O teor da coisa? Aí, nesse texto aparece plerou em vez de pleres. É o mesmo encher, só que é outro verbo. Entendeu? Então vamos lá. No original grego é plerumenon sophia. Sophia é sabedoria. Sophia, amigo do saber, amigo da sabedoria. Filósofo, não é? Então vamos lá. Outro exemplo. Encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Quando a mulher lavou os pés de Jesus. Entendeu? Encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Na língua original, a forma plerote está no indicativo, encheu-se. Mais outro exemplo. E o Deus da esperança vos encha de gozo e de paz. Por que colocou aqui o bálsamo mostrando? Você faz mal, o bálsamo é uma coisa que acontece também. De repente, depois passa o perfume.
Mas esse verbo também é usado para coisas que você não vê. Ninguém vê o perfume. Nós não somos o bom perfume de Cristo, porque o Espírito Santo está em nós. Ninguém vê, mas dá para perceber. Certo? Um dia eu estava no Parque Municipal em Belo Horizonte, eu era rapaz solteiro ainda, eu e mais 2 amigos, crentes. Aí entramos no portão de cá, perto da Rua da Bahia, cruzamento com a Amazonas ali, fomos. E lá pela outra rua do contorno, lá embaixo, entrou um grupo, 2 ou 3 rapazes. E é longe, lá tem aqueles lagos, tal. Quem conhece lá sabe que é muito grande. De cara nós falamos, aquele pessoal ali é crente. Aí foi rodando lá, nós rodando de cá, foi chegando perto, nós vamos perguntar. Antes de perguntar, falar, vocês são crentes? Não, são. Tem uma coisa. Ninguém sabe falar o que é. Mas tem. O povo lá de fora fala, é uma aura, não sei o que, uma energia. É o Espírito Santo. De longe. Nunca tinha visto, cidade estranha. Não é? Eu viajei com um colega, eu trabalhei na diretoria de saúde, fiz 18 anos. Aí eu viajava com um colega, ele era um motorista, né? Ia me conduzir nas cidades aqui do norte de Minas. E vários lugares que a gente chegava, por exemplo, foi São João da Ponte. Só tem um hotelzinho na cidade, tinha na época. Onde é que o hotel ali e tal, parou o carro na porta, eu fui entrando e falei, aqui é de crente. Aí passou e tal, a dona não estava, pouco a dona chegou e tal. Você é crente? Falei, sou. E ele ficava assim, como é que vocês sabem? Você chegou, não tinha ninguém na casa. Eu fui entrando falando que é casa de crente. Entendeu? E ela falou também comigo primeiro, antes de eu perguntar se ela era. Ela falou, não, fui vendo, senti. Tinha crente aqui em casa. Entendeu? Se testificou e acabou. Aí, chegou lá em Fabião, uma mulher que hoje eu conheço ela até hoje, um sobrinho dela é presbítero da minha igreja hoje, mas naquele tempo eu não conhecia, né? Há uns 20 anos atrás. Aí eu entrei no posto de saúde, postinho de zona rural, povoado. Eu fui entrando e vendo ela, não sei se ela foi primeiro ou eu, crente, crente, também sou. E ele ficava assim, ele chamava João Osmar. Amor, o que tem de vocês, moço? Um chega perto do outro, sabe que o outro é crente, sem falar nada. Eu aproveitava, evangelizava ele, depois, graças a Deus, converteu ele, a família toda. Né? Então, meus amados, é uma coisa, o perfume aqui encheu a casa. Eu entrei na casa da dona, tinha um perfume lá. Não era cheiro, mas espiritualmente tinha. E ela sentiu esse perfume em mim também. Quer dizer, uma coisa que ninguém explica, não é? A não ser coisa espiritual mesmo, de Deus. Certo? E outros exemplos. Aqui vamos ver mais algum texto aqui sobre isto. Romanos 15, 13 e 14. Eu falei esses textos aí onde fica? Crescia o menino, enchia de sabedoria, Lucas 2, 40. Depois vem, a casa ficou cheia do perfume, do bálsamo, João 12, 3. Depois vem Lucas 13, 14. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Aí fala, cheios de todo o entendimento. Gozo e paz. Ninguém vê, duradouro, perene na vida da pessoa. A paz que eu vos dou, ninguém pode tirar. Não é? Romanos 15, 13 e 14. Cheios de todo o entendimento. Entendimento também é algo perene e algo que você adquire paulatinamente, gradualmente, não é? Então, por enquanto aqui não falou do Espírito, certo? Está vendo como que esse verbo é usado, com que significado em outros casos, para depois chegar no Espírito Santo. Continuando, Efésios 4, 10, fala assim, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas.
Jesus. Efésios 4:10. Depois vem, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Atos 2:2. Depois vem assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Ananias e Safira lá, né? Atos 5:3. Novamente o termo é eplerossen aí, mas expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Atos 5:28. O termo enchestes usa o mesmo verbo. Estes exemplos servem para mostrar que quando o verbo pleroo é empregado, a situação parece ser sempre relacionada a coisas invisíveis, descrevendo algum estado interior, mesmo em não se tratando do Espírito Santo. Aí nós vimos sabedoria, perfume, conhecimento, gozo, paz, a presença de Jesus, som, a maldade, Satanás encheu o nosso coração, não é isso? Doutrina, encheu toda Jerusalém dessa doutrina. Da mesma maneira que o perfume muda marcantemente a atmosfera no ambiente interior de uma casa, sem ser visto, também a sabedoria, o conhecimento, o gozo, a paz, as doutrinas mudam completamente o interior de uma pessoa, de uma forma invisível. Está vendo? A questão da pesquisa semântica do verbo. Ele é sempre ligado a algo assim. Continuando. Esses exemplos... Paz, perfume, gozo. Volta aí, sabedoria, paz, perfume, gozo. Conhecimento, a presença de Jesus, som, maldade, doutrina, tudo aí aparece nesses verbos aí que nós vimos, certo? Então, voltando agora assim, da mesma maneira que o perfume muda marcantemente a atmosfera no ambiente interior de uma casa, lá em João 12:3, certo? Sem ser visto, também a sabedoria, o conhecimento, o gozo, a paz, as doutrinas mudam completamente e de forma invisível o interior das pessoas. A ação é a mesma, a questão do verbo significar uma coisa, certo? Continuando. Estas mudanças são sutis e permanentes, trabalhando o refinamento do próprio ser das pessoas. Aí nós vamos entrar numa coisa daqui a pouco que vai marcar mais a diferença de um verbo para o outro. Ok? Essas mudanças são sutis, né? Este pormenor é sumamente importante para esta pesquisa, porque logo em seguida relacionar-se-ão alguns textos bíblicos nos quais o mesmo verbo é utilizado, porém referindo-se à pessoa do Espírito Santo. Este sentido de operação interior sutil e permanente reforça aquela ideia de que em o Novo Testamento o Espírito Santo opera interiormente, transformando a natureza e o caráter das pessoas. Ele atua dentro das pessoas. A grande diferença do Antigo para o Novo é essa. Você lembra Sansão? Os textos que falavam, ele ficou cheio do Espírito Santo, o Espírito veio sobre ele, rasgou o leão, veio sobre ele, arrebentou as cordas, veio sobre ele o Espírito. Mas não mudava o caráter dele, não. A gente vê pela história de Sansão que ele era um cara fanfarrão, mulherengo, raparigueiro. Mentiroso, né? Mas o Espírito usava ele para quê? Para ação. Mas se fosse o Espírito dentro, eu queria mexer no caráter, na personalidade. E essa que ia ser a novidade do Novo Testamento. Entendeu? Então, gente, aqui... Sansão era atleticano. Hã? Sansão era atleticano. É o presidente da Guarda, né? Então, gente, vamos ver aqui. Cruzeiro está por baixo, né? Cruzeiro de alma. Agora o Espírito Santo, viu, gente?
examinar agora alguns textos que ocorrem o verbo pleroo ou o adjetivo pleres em referência à pessoa do Espírito Santo. Veja bem o texto, Lucas 4:1. Esse é o texto do pontapé inicial. O que diz Lucas 4:1? Qual que é aí, Lucas 4:1? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E aí, o que aconteceu no Jordão? Tentação. Batismo com água. Batismo. Que tentação, nada. O que mais aconteceu ali? No Jordão? Depois do batismo com água, veio o Espírito Santo sobre ele, como se fosse uma pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele. Foi o batismo com o Espírito Santo? Foi. Jesus não já tinha o Espírito Santo? Tinha. Ele não era nascido do Espírito? Tinha, Maria estava sendo batizada. O que tinha de Jesus Tinha revestido. como homem diferente dos outros homens? Diferente de todos os outros profetas que vieram antes. Os profetas tinham o Espírito Santo sobre eles. Jesus tinha o Espírito Santo dentro deles. A diferença grande era essa. A grande diferença que João fala entre eu e ele é essa. Eu não sou digno nem de desatar sandálias. João tinha o Espírito Santo pletor. Era revestido. E Jesus tinha o Espírito Santo dentro. Lembra da reação? Aqui? Quando a visita lá? Então a superioridade está nisso, o Espírito Santo está dentro. Certo? Continuando então. Quando Jesus, cheio do Espírito Santo aí, Não entendi direito aí. Não entendi. João Batista estava cheio. Não, o Espírito Santo estava sobre João Batista. Sobre. esse verbo pletor, de Jesus. tá, esse verbo pletor, ele É ser cheio. significa ser cheio, ficar cheio e ter a ideia de estar revestido com o Espírito Santo sobre. João Batista era isso aqui. Ok? Jesus foi gerado do Espírito. Ok? José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está é do Espírito. E o texto lá começa assim: estando Maria, tal, José, desposado de Maria, achou-se grávida do Espírito. Entendeu? Então, Esse verbo aí, prerum, a ideia dele não é o dativo? é de quê? Dativo. Porque ó, a terminação lá, ômega, só não colocou o iotas escrito lá, mas da ideia é a mesma coisa, não? Não é diferente. Você fala de tempo verbal, Ser flexão está verbal? Em, ou ali, ó, em, quando você colocou em, não é nos casos, Não. a função dele é dativo, por exemplo, está em. Não, é igual que eu tinha colocado sobre, depois eu desmanchei o sobre e coloquei aqui. Porque a ênfase que eu estou dando no estudo, ele está sobre ou dentro de, certo? Mas na verdade, Do seria o genitivo, seria. Na verdade, possessão. o plerou aqui Não muda o sentido, né? é a questão de enchimento, ok? Então vamos ver aqui, que isso aqui é só uma forma verbal. Agora nos textos aqui, depois vocês podem pegar eu trouxe um CD que tem tudo isso, quem quiser tirar cópia depois, ok? Porque nos textos aqui tem o texto em grego, tem tal. Não foi o pastor Eu só resumi. que ia tirar a cópia para nós? O pastor Eugênio disse que ia tirar a cópia dele para nós? Pois é. Não foi isso? É ele mesmo, está aí. Então, aqui, gente, eu só estou mostrando que quando no texto bíblico aparecem essas expressões, como essa que eu vou falar aqui agora, Atos 6,3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Lá aparece o verbo pererou. Não estou dizendo que a forma que está lá é essa, não. É esse verbo. Em alguma forma, ele que está presente. No caso, É. no caso, Ok. porque genitivo, o genitivo e o dativo tem um sentido. O genitivo dá sentido de posse. O caso, a função dele é de posse, possessão. Já o dativo já não é de possessão, está dizendo que está algo Ok. em
Certo. Então, por exemplo, aqui Jesus cheio, aparece assim, pleres pneumatos hagio. Não é a forma da flexão verbal que eu estou falando. Aqui o verbo aparece na frase, entendeu? Por exemplo, homens cheios do Espírito Santo, né? E fala, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. O verbo grego que no nossa tradução está cheio aqui, lá é esse verbo plerou. Só que lá aparece pleres, pisteos, kai, pneumatos, hagio. Entendeu? Não é dessa forma aqui que aparece lá não. Certo? É só mostrando para ter uma palavra. Referência. Ok? Uhum. Então vem assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus tal. Lá também aparece pleres, pneumatos, hagio. Então todos esses verbos aqui estão falando cheio do Espírito Santo. Ok? Agora, esse cheio aqui não é esse verbo, é esse. Certo? É cheio também na nossa Bíblia, porém o verbo é outro. Ou seja, o sentido é outro. Estevão cheio do Espírito Santo, quer dizer, um homem que tinha o caráter transformado, nascido de novo, tinha o Espírito Santo dentro dele. Certo? E agora que eu vou pedir a compreensão de vocês, se alguém discordar completamente, não vão entrar em polêmica, não, porque é a posição da pesquisa toda que eu fiz, ok? E nesse trabalho, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: quando João Batista pregava que aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo, esse batizar com o Espírito Santo é esse aqui, ó, que João Batista pregava. A pregação dele não é que chegou o tempo da grande novidade que Deus prometeu aos antigos, que um dia viria na dispensação lá, não é? Na plenitude dos tempos. Se o batismo com o Espírito Santo fosse isso aqui, Israel já conhecia isso desde Moisés, Elias, Eliseu, todo mundo. Não é questão de falar que não há batismo com o Espírito Santo, que não há questão. É questão do o que é de palavra. As pessoas, igual eu falei o negócio do fogo, às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. Entendeu? Então veja bem, vou continuar, que aí vai chegar lá na frente, vai ficar mais fácil. Está acabando o tempo, hein? Será que não vai dar para terminar hoje, não? Ah, moça, tem 40 minutos ainda? Tem não? É 10h30? É 10h30 ou é 10? Então vai dispensar nós mais cedo? Então tá bom. Então vai, vamos correndo aqui. Então vai. Aí vem o Espírito Santo de fé, também Atos 11:24, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Todas duas coisas invisíveis, todas duas coisas perenes, certo? Então, vamos ver aqui. E todas as duas coisas mexem com o quê? Com a personalidade, o caráter interno, do que você é. Então, a questão de ser, esse é estar cheio, ficar cheio, e esse aqui é o quê? Ser cheio. Esse verbo aqui é quando é ser cheio. Você é cheio de sabedoria, você é cheio de gozo, de paz, você é cheio de bondade, de ternura, afetos de misericórdia, paciência, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso tem a ver com o quê? Aprimoramento, aperfeiçoamento, santificação do homem. Então esse ser cheio aqui é santificar-se. E é permanente. Quando lá fala enchei-vos do Espírito, não é isso aqui de Deus derramar o Espírito Santo, não. É daquele Espírito que Ele já te deu no dia que você nasceu de novo aqui, ó. Que é nascido de carne é carne, que é nascido de Espírito é Espírito. Aí você tem que desenvolver a salvação. Você tem que desenvolver. É a única obra de Deus no homem que Deus exige que o homem coopere com Ele. Deus não te santifica se você não se esforçar nisso. Maravilha. É o Espírito Santo que faz. Deus Mas não se você santifica. não esforçar, Ele não faz isso em você. Esforço. Entendeu? Por isso a palavra assim, pede a Deus para ser cheio. Não, enchei-vos. Ô, E lá ainda fala como que você enche. Ô, pastor,
no texto. Pastor. Como é que você enche do Espírito Santo? Pastor. Nesse sentido aqui. Sim, irmão. Ô pastor, então nós temos que esforçar. Não, eu só quero entender o negócio. É tem que esforçar. Eu posso chegar assim na minha adoração e falar, meu Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero receber o dom de língua ou dom de profecia, eu posso. Pode. Mas diz que o dom é de acordo com a vontade de Deus, não é eu que tenho que determinar, não. Como ele se apraz. Eu tenho que pedir, Nós podemos eu tenho que pedir o enchimento do Espírito Santo. É Deus que vai me dar de acordo com a vontade dele, não é isso? Eu já vi falar que eu não posso estar determinando o que eu quero receber. Paulo não. fala que o um e o mesmo Espírito distribui a cada um como lhe apraz, segundo o beneplácito dele. Porque Deus, Agora, se você vai receber, tu sabe. Deus, ele é organizado. Pode pedir, né? Deus é organizado, todos nós pertencemos a Ele. E Ele quer nos organizar como corpo de Cristo. Não é todo mundo que é bom, não é todo mundo que é pé, não é Eu já todo estou mundo com que é jejum ouvido. aí, já passei 10 quilos aí, enquanto eu não recebeu, não coisar, eu vou secar, mas todo mundo não pode parar. Sim. Então, meus amados, o problema que Paulo, Eu quero batir, não há pão, não. acho que perdeu aqui já o... Fogo. Ei, o problema que Paulo, Eu boto a foto, não é lógico, não solto não. um dos problemas que Paulo tenta corrigir na igreja de Corinto é qual? Qual era o pior problema da igreja de Corinto? Os dons. Não, o dom não é problema, o dom é graça. Ele já começa a carta no primeiro capítulo falando disso. Eu estou informado pelos da casa de Clô que há divisão entre vós. Política, de Apolo, de Paulo, é política. Disputa, partidarismo. Isso. Entendeu? E aí, essa divisão se manifestava de duas formas principais. Uma, seguir. Uns falam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Certo? Os grupos na igreja. Sendo que Paulo está dizendo, nós somos todos iguais, irmãos de vocês. Cristo é só um. Lê o primeiro capítulo e vai ver que ele escreve a palavra Cristo 10 vezes. Fala assim, vocês têm que voltar a mente para Cristo, é para Cristo, é para Cristo. Por isso que ele repete Cristo tanto no primeiro capítulo. E aí ele vai falando, não é? Segundo problema, como essa divisão, esse partidarismo se manifestava. Cada um queria ser melhor do que o outro. Ninguém pense de si mesmo além do que convém, considere o outro maior do que você e tal, aquela coisa, disputa. E como que eles disputavam isso? Uma forma que até hoje, gente, eu vou falar que não é para desfazer não, mas você pode ver que isso é presente em muitas igrejas. A pessoa, às vezes, quer aparecer muito como sendo super espiritual. Acho que é mais espiritual do que os outros. Entendeu? E Paulo fala, não pode ser assim. Entendeu? Somos todos juntos uns pelos outros. Quem pensa que é forte, procura aconselhar, fortalecer o outro. Quantas vezes Paulo usa ali, aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Instruí-vos mutuamente uns aos outros. Se você pensa que você sabe mais um pouco do outro, não é exibir o que você sabe, não. É ensinar para o outro. Para ele também saber. Entendeu? E aí, o que acontecia? Havia vários dons que o Espírito Santo dava. Qual é o dom que mais aparece? Chama a atenção. Línguas. É línguas. Línguas, veja bem, naquela carta, gente, Paulo chega quase que proibir falar a língua dele na igreja. Andou que proíbe. Porque a confusão parece que estava gerando mais em torno disso. Dá uma puxadinha na orelha. Tanto é que ele chega a falar assim, porque o Espírito dá a uns o dom de profeta, outros de discernimento de espírito, cura, tal, e vai falando vários dons. Depois ele repete falando assim, almejai, buscar ardentemente os melhores dons. Aí ele fala assim, em primeiro lugar, profetizar. Por quê? Quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Edifica a igreja, o corpo. Profeta. Quem profetiza está instruindo, está passando a palavra de Deus para os outros. Entendeu?
Aí ele fala em segundo lugar esse, depois terceiro esse, depois Mas tal, e lá depois língua. Então, agora... Não é que língua não é importante, mas é porque o perigo lá estava sendo isso. Como língua é o que mais chama a atenção, todo mundo só queria esse dom. E ele fala, mas no povo não há um só membro, tem que ter todos. E ele fala assim, buscai os melhores dons, né? Principalmente que profetizeis. Aí depois eles falam, no fim ele termina assim, não proibais falar em língua. Mas ele chega a falar assim, olha, se for para falar a língua dentro da igreja, no culto, só que seja 1 ou 2, e quanto muito 3. E se houver intérprete, se não houver, é melhor que não. O intérprete também é um dom. Dom de intérprete. Também é um dom. Às vezes uma pessoa fala em língua e interpreta ao mesmo tempo. Ou senão é só interpreta. Eu já vi pessoa falando em língua e interpretando, falando e interpretando ao mesmo tempo. Certo? E há caso em que a pessoa que fala, ela não sabe nada que ela está falando, e outro, Deus levanta para interpretar. Um fala em língua, o outro fala em português, o que ele está falando. Paulo fala assim, se falar em língua, vai edificar em quê? Mas o culto não é para a edificação do corpo? Eu particularmente, pastor, não gosto de falar em línguas. É, né? Uhum. Mas é até bom, né? Então, o povo faz tanta confusão, coisa de línguas. Um dia eu vi um pastor explicando esse negócio de línguas. Ele foi lá em Januária, até a gente estava na casa de um ex-deputado lá e tal, que já foi pastor em Belo Horizonte, fundador de uma grande igreja em Belo Horizonte. Igreja mesmo, assim, potente lá. Mas ele desviou. Como a igreja dele cresceu muito, ficou famoso, pastor, elegeu deputado e foi eleito. Aí passou a fumar, beber lá da igreja. Depois, quando ele morreu, dizem que foi até de overdose, de droga, não sei. Aí foram os pastores dessa igreja lá em Januária visitar esse ex-deputado, para tentar trazer ele para o caminho de volta. E um dos pastores que foi, um pastor até novo, explicando o que é dom de língua, e ele falou uma coisa estranha, para mim eu achei muito estranho. Ele falou, olha, dom de língua é o seguinte, eu nunca entendia o que era dom de língua, eu não sabia para que serve e tal. Aí depois eu vi escrito na Bíblia que quem fala em língua edifica a si mesmo e a língua fica... A mente fica infrutífera, né? Mas o espírito está sendo edificado, não sei o que, tal. Então, eu descobri o meu dom de língua, eu criei frases. Fala sempre as mesmas frases, as mesmas palavras sempre. Aí ele falou, aí eu descobri para que serve o dom de língua. Serve assim, não tem o caixa eletrônico lá no banco, atendimento automático, você tem que ter sua senha. Aí você vai e digita a sua senha ali. Certo? Aí quando você fala a sua língua espiritual, Deus conhece a senha e fala, é meu servo, eu vou atender ele. Mas isso não é. Esse camarada Não foi o diabo que entrou, né? É um pastor dessa grande igreja. Aí ele que usou o bicho agora. E aí eu estava do lado e ele explicando isso para outro rapaz que tem dificuldade de aceitar os dons assim. Esse rapaz é um missionário que tem lá e tal. E aí ele virava pro rapaz e falava, aí, pastor Rui é presbiteriano e fala em línguas. Aí eu ficava atento, eu falava, não, mas não é esse tipo aí não, tem nada a ver. E ele não deixava eu falar, sabe, que fala demais. Eu falei, não, sabe como é que o povo inventa? Porque lá fala, gente, que o Espírito distribui a cada um. Muita gente faz isso. É coisa de Deus. Tem muito elemento que ele inventa também na língua dele para mostrar que é espiritual. Pois é. Aí o que acontece? Né? O que eu entendo, gente, falar em língua é uma coisa de Deus mesmo. Maravilhosa. Assim, é inconfundível. Diz que as coisas que eu não confundo, as coisas do Espírito não confundem. Você tem certeza que é do Espírito Santo. Sabe? Quando fizeram essas palestras sobre isso lá no seminário, quando foi que eu empolguei com esse assunto,
me vieram tantas respostas. Eu me lembro quando eu era rapaz, quando eu era adolescente, e eu ficava, uns falam que uma igreja está certa, outros falam que é outra, e a igreja tradicional fala que os dons do Espírito Santo hoje não são mais como antigamente, são na época dos apóstolos. E eu me lembro que eu chorava assim, deitado de bruços na igreja, falava, na cama assim, falava, meu Deus, o que for a verdade é o que eu quero. Se minha igreja estiver toda errada nisso, eu quero é o que é do Senhor. Então, meus irmãos, você tem que estar aberto para as coisas do Espírito. Você tem que desejar, você tem que pedir. Mas assim, Senhor, eu estou me prontificando, eu me disponho. Entendeu? Se é do Senhor, eu quero. Amém. Assim era a minha oração. A gente tem que ser sincero com Deus, meus amados. Porque tem gente que pega um ponto de vista dele assim. Não, mas minha igreja me ensinou foi assim. Se fosse continuar assim a vida inteira, ninguém passava de católico para crente, não. Mas o cara tem que chegar um momento que ele fala, não, eu quero é a verdade. Senhor, eu quero. Se for esse lado que é certo. Eu já orei assim muitas vezes. Na minha adolescência, minha mocidade, você sabe que a gente tem muita insegurança. Eu fui criado na igreja desde criança. Mas eu falava assim, antes de eu me tornar membro mesmo da igreja, eu quero ter certeza. Se Deus me mostrar que o católico está certo, eu vou ser católico. Eu saio da minha igreja e vou ser católico. Se Deus me mostrar que o espírita está certo, eu vou ser espírita. Mas eu quero seguir a Deus, quero ser fiel a Deus. Deus quer isso. Deus não quer pessoa religiosa. A minha igreja é essa, nasci assim, e meu avô era, minha avó era. Se eu sair dela, eu estou traindo minha família toda. Eu estou traindo minha igreja. Ninguém vai prestar conta para a igreja, não. Vamos prestar conta para Deus. Muito bom, pastor. Porque convém todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo. Aí, quando eu ouvi essa palestra, foi em 92, lá em Campinas, no seminário, eu estava no 2º ano de seminário. Aí eu falei, está vindo as respostas, tudo que eu queria. Entendeu? Uma explicação bíblica e clara e lógica dessas questões do Espírito Santo. Mas só que quando eu ouvi essa palestra, eu já tinha falado em língua antes. Aqui mesmo, no bairro São Judas, lá perto do Cristo Rei, ali, tinha uma congregação lá. Eu fui orar para um cara uma vez, que ele era bicha. Aí o cara é assim, né? Que ele vai na igreja e tal, frequenta uma, frequenta outra, que ele fica assim, não decide nunca, mas ele tinha aquele jeitinho, aquele sotaque, entendeu? E aí, um dia terminou a escola dominical, ele pediu para eu orar por ele. E Deus tinha me curado de uma doença que eu tinha, que médico nenhum dava jeito. O médico fez todo exame e tal, não dava jeito. Uma dor que eu sentia aqui assim, mas dor mesmo aguda, que às vezes eu tinha que parar no meio da rua e ficar de copa assim no chão, meia hora esperando aquela dor passar. Cada passo que eu dava, como se tivesse uma agulha, o coração balançava e batia nela. Não era aqui, no rumo do corpo. Às vezes ela deslocava aqui para trás, tipo coisa pulmonar. O médico nunca descobriu. E um dia eu vi uma palestra sobre cura do Espírito Santo, e a missionária lá da Paraíba, no seminário batista lá do Betel, lá na João Pessoa, né? Seminário Dorcas. Ela falou de curas assim que Deus fazia, falou de um cara que estava com o pé, que estava sem trabalhar não sei quanto tempo, e pé inchado, não podia mais vestir calça, nem calçar sapato e tal. E ela chegou na igreja para uma palestra na cidade lá, e uma pessoa da igreja veio correndo no encontro e falou, olha, meu marido está assim, assim, e Deus me revelou num sonho, falou assim, olha, a missionária Dorcas tem um remédio vermelho que cura isso. E aí ela, vai lá em casa, ela foi à noite, depois dos trabalhos lá e tal, e disse que chegou, que viu o pé do cara, por mais que a dona falou que estava feia, ela disse que ficou assustada, que estava mais feia ainda. O pé estava podre. Daquele tamanho, o pé assim e tal. E ela disse que na hora ela caiu de joelho e botou as mãos nos pés dele assim. Aí o remédio vermelho, ela falou, sangue de Jesus. Ela falou que até essa hora ela não sabia o que era esse remédio vermelho. Ela falou, um sonho, sei lá se você e pá! Senhor, as pés o sangue de Jesus aqui sobre esse pé, tal.
Diz que no outro dia cedinho a mulher ligou para ela, ó, meu marido secou murchou, tá normal, vestiu calça, calçou o sapato mesmo, foi pro serviço. Diz que já estava de licença, muito tempo sem trabalhar. Aí eu, nesse dia, isso foi no acampamento da Batista da Floresta, ali perto de Sete Lagoas. Aí eu estava com essa dor esse dia, moço, e era de manhã, domingo de manhã. Terminou a palestra dela lá, eu fui saindo, a piscinona lá, eu querendo nadar, e a sauna mais adiante, eu falei, com essa dor não vou arriscar, né? Aí eu falei, moça, você sabe como fazer essa oração aqui? Fui num banco assim, perto da porta de saída lá do salão, ajoelhei, assim, os pés do sangue pegou sobre meu tórax, pulmão, tudo aqui, lá, limpa esse negócio aqui. Aí levantei, aí eu não aguentava respirar, não, doía se eu respirasse fundo. Aí eu falei, eu vou ver se eu sarei. Aí fui tentar respirar, a dor, muito forte, aguda. Eu falei, bom, não funcionou não. Não funcionou não. Aí eu peguei, saí do salão e fui andando assim, descendo o passeio, a piscina do lado assim. Deu vontade de fazer. Aí eu respirei normal. Respirei normal, gente. Graças a Deus. Aí eu fui lá, curou. Respirei forte, pulei, nada. Graças a Deus curou. Entendeu? Então, Deus faz essas coisas. Aí se eu te acontecer agora, o que aconteceu? Aí eu tinha essa experiência de cura, né, pessoal. Você está falando da língua. Aí chegou o bicho, moça. Ô, pastor, olha por mim que eu tô com a dor no joelho. Sentou lá na cadeira, eu ajoelhei, botei a mão no joelho para orar. Aí veio a língua. Arrepiei todinho, como se fosse um lobo, um leão, subindo aquele cabelão. Esse cachorro quando rompia. Falando em língua ali. Eu fiquei tão empolgado, tão alegre, que eu levantei dali, montei na bicicleta e na primeira esquina eu dei um trombado no carro. Aqui, rapaz. Outra vez, na sua festa. Aí eu pensei assim, por que eu falei em línguas? A interpretação minha. Por quê? Eu não sei, mas eu penso. Mas eu meditando, eu penso, sabe por que eu falei? Sabe por quê? Deixa eu te falar aqui. Eu penso que eu falei em língua naquela oração, porque o problema do carinha não era o joelho. O problema que Deus queria que eu orasse com ele, eu creio que não era o joelho, era um problema que eu não deveria orar em voz alta para os outros ouvirem. Pensei nisso, falei, ele pediu oração, mas Deus queria que eu orasse pela outra coisa. E eu não ia falar, Senhor, faz esse cara virar homem e tal, no meio de todo mundo. Entendeu? Pode ter sido que o Espírito Santo veio sobre mim realmente para curar. Acredito, talvez curou mesmo, não sei. Agora é o seguinte, eu vou... Veio aquele poder para curar, não sei. Mas eu penso que pode ter sido esse outro assunto. Estou falando só essa vez, que eu já estou quase falando. Não, depois eu falei mais vezes. Certo? Não, depois eu falei mais vezes. Falei mais vezes depois. Mas é raro, eu sempre não. Aí, quando eu ouvi essa palestra em 92, lá em Campinas, quando eu ouvi essa palestra lá, foi uma palestra de uma semana. Eram 2 missionários, um canadense e outro americano. O americano tinha trabalhado em Taiwan, lá na China, 18 anos. E ele começou a palestra falando assim, que o Espírito Santo, hoje, no nosso meio, talvez não atua tanto como foi lá no dia do Pentecostes, porque não há tanta necessidade. Mas onde precisa, ele manifesta do mesmo jeito. Aí ele conta que lá no Oriente, lá na China... Então falou Espírito Santo. Eu quero saber se é o Espírito Santo ou o dom de língua. Na China, não, deixa eu falar. O dom de língua que na tua. Não é Espírito Santo.
Hã? Não, pois é, eu estou falando, o Espírito Santo atua de maneira assim, A língua, não. de maneira assim que opera grandezas, entendeu? Onde precisa mais, ele atua mais. Por exemplo, lá na China comunista, eu soube caso de pessoa que converteu e